Aí sim, no ano seguinte, em 86, aí eu completei 21, ele esperou ainda mais alguns meses, aí sim, ele me graduou faixa preta, né? Aí eu já continuei dando aula na academia dele, mas aí eu já parti para a minha academia, né? A Academia De La Riva, né? Ainda, né, já com 21 anos que eu poderia dar aula em uma academia sem ter um supervisionado por um faixa preta, que era o Cássio. Eu já como faixa preta podia dar aula sozinho. Aí foi quando eu abri a minha academia, a De La Riva Jiu-Jitsu. Eu montei, vamos dizer assim, a De La Riva Jiu-Jitsu, né? A minha escola. Na Academia Marco Otávio, que é na Siqueira Campos, ali perto do Nó Velho. E o que eu botei na balança é o seguinte, que eu dava aula terça, quinta e sábado, uma hora e meia, né? Na terça, 1h30 na quinta, 1h30 no sábado. E no caso eu dava 3, 4 aulas por dia, né? De segunda a sexta. E eu ganhava mais, né? Dando aula nessa academia, no Marco Otávio, do que no Cássio. Vou conversar com o Cássio, para não ter nenhum desentendimento, né? Eu vou parar de dar aula no Cássio e ficar só me dedicando só à academia, a De La Riva, que era dentro da Academia Marco Otávio. Aí não tive nenhum problema, porque eu, né, conversei com o Cássio, né? Falei, ó, Cássio, eu tô ganhando mais dinheiro dando aula na minha academia do que trabalhando aqui na sua academia. Tá? Não tem problema, vou parar de dar aula aqui, mas vou continuar competindo pela sua academia, treinando aqui como aluno, mas vou dar aula e não teve problema nenhum. Aí não teve problema. Né? Dessa minha parada, eu parei de dar aula no Cássio, né? Mas continuei atleta do Cássio. E comecei a dar aula na Marco Otávio diariamente. Para eu ir no Marco Otávio, né, quando eu tive esse contato com o Marco Otávio, foi através de um outro amigo do Carson Grace, o Walter Matos. E ele era cunhado do Marco Otávio. E na época ele falou lá com o Marco Otávio, pô, Marco, bota jiu-jitsu aqui. Que, se não me engano, foi a primeira academia que teve jiu-jitsu dentro da academia de ginástica. Eu tenho quase certeza, se não absoluta, tenho quase certeza que foi a primeira academia que teve jiu-jitsu na época. Depois se tornou uma coisa normal. Toda academia queria botar jiu-jitsu dentro do espacinho lá que eles tinham, colocar um tatamezinho para, né? Tem uma academia de jiu-jitsu lá dentro. Em 87 eu já comecei a dar aula como De La Riva, né? E o Valtinho, que eu chamo de Valtinho, o Walter Matos, me levou lá para a Academia Marco Otávio para conhecer o Marco Otávio. Um camarada super generoso, gente boa pra caramba, aprendi muito com ele, um professor assim, muito querido na ginástica, né? Das antigas, ele lá. E teve uma passagem interessante nesse comecinho, né? Que eu notei depois isso, né? A academia vazia, quase sem nenhum aluno. E teve uma passagem interessante nesse comecinho, né? Que eu notei depois isso, né? A academia vazia, quase sem nenhum aluno. Ele, Marco Otávio, comprou um kimono e foi fazer aula. Depois eu percebi por quê, né? Para encher a turma, para ter aluno, né? Porque imagina, eu dou aula para um cara, então ultimamente tinha dois. O Marco Otávio, ele foi, depois que a turma voltou a engrenar, ele parou. Então eu percebi que ele, nesse momento, ele falou, não, eu vou entrar para ele não desistir, porque o cara dá uma aula boa, tem futuro, né? E ele foi meu aluno, nesse momento, no momento que não tinha ninguém na academia, os alunos todos saíram, né? E ele foi meu aluno. E eu senti que ele fez isso para assim, para me manter, né, na academia. Eu trabalhei com ele 4 anos, assim, foi espetacular. O cara, um grande professor, aprendi muito com ele. Como é que foi a negociação? Então, o Valtinho praticamente obrigou, falou, esse cara é bom, uma fera, tu tem que botar ele na tua academia. O Valtinho é um mal maluco, cara muito engraçado, né? E ele, pô, cunhado, né? Falou, pô, lógico, bota aí. Ele comprou o tatame e botou. Aí foi quando eu vi que eu estava ganhando mais nessa academia do que no caso. Foi quando eu tive essa mudança, que eu fui me dedicar pura e exclusivamente, né, na academia. Já botou um tatame fixo, que antigamente a gente tinha que montar, desmontar, quebrava o espelho da sala, que era uma sala espelhada, tipo, a gente juntou um dinheiro para pagar, ele não aceitou, né? O dono da casa, não, isso acontece, acidente e tal. A gente quebrou uns 20 espelhos, no final a gente acabou, né, que ajudava lá, porque era espelho caro, né? Só se usava aquele tatame, palha de arroz, né? Aquela lona verde, né?
E era assim, na época de montar, ele ficava feio, porque você de tanto tirar e colocar, ele ficava ficando mole, né? Vai saindo aquela palha, né? E um cheiro horroroso, fora as baratas, né? Que aquilo ali juntava barata pra caramba, né? E para dar alergia, aquilo era uma beleza. Ainda bem que hoje tem coisas mais, né, mais interessantes, assim, de borracha, enfim, que mais fácil de limpar. E aí fica bem mais fácil o tratamento do tatame, né? Mas foi o início, né? E esses 4 anos que eu fiquei lá, nessa academia, né? A minha esposa, hoje, a Márcia, ela foi minha aluna, né, na academia. Né? Eu conheci 22 anos, assim, bem novinhos ainda, né? Ela tinha uns 18 anos. O Libório, né, era meu aluno, um grande professor aí da ATT, o líder da academia, Zé Carlos, que já era meu aluno, já era meu companheiro de academia, na primeira academia que eu treinei, né? O Libório entrou logo em seguida, e teve vários alunos assim, mas assim, que eu conheço, que eu tenho contato até hoje, o Zé Carlos, o Libório, que me apresentou a minha esposa. Ele era meu aluno, eu fiz uma turma de meninas, tinha um horário só de meninas nessa academia, que estava indo muito bem, assim, enquanto durou. Então a Márcia, eu conheci minha esposa, conheci lá, mas eu só comecei a namorar com ela depois que ela deixou de ser minha aluna, que ela treinou um tempo e parou, e aí a gente começou a namorar, né? Mas eu já conhecia, né? Conheci lá no jiu-jitsu, até isso o jiu-jitsu me proporcionou, né? Minha família. Aí acabou que nós, anos depois, nos casamos, enfim, mas conheci lá nessa academia, né, onde a Dona foi minha aluna, né. Então, quando eu conheci a Márcia, minha mulher, né, ela foi minha aluna, né, ela entrou na minha academia porque um dos meus alunos, né, que foi inclusive meu padrinho de casamento, né, por ele ter me apresentado a minha esposa, né, o Libório, o Ricardo Libório, levou ela e a prima dela, que era a namorada do Libório, a Patrícia. E elas foram juntas, né? Uma ajuda acompanhando a outra, só que a gente sempre tem um carinho pelos alunos, né? Só que eu tinha um especial por ela, mas por ela ser minha aluna, sabe, eu tinha muito disso. Eu como professor, não abusar dessa autoridade que eu tinha para convencer a aluna a ser minha namorada, né? Então, eu preferi não ter nenhuma relação com ela, de namoro nem nada, mas já dei sorte que ela parou de treinar, né? E eu continuei com essa amizade com ela, e aí sim, eu pedi para namorar com ela, né? Eu tinha 21 anos, 22 anos e tal, mas eu tive essa oportunidade, por ela não ser mais minha aluna e tal, eu já tive a intimidade de poder namorar com ela, né? Então, deu certo, né? Ainda bem, estamos juntos até hoje, há 25 anos já passados, aí sinal que deu certo, né? Então, quando eu casei, né, em 93, né, eu montei a minha família, né? Foi um momento de eu montar a minha família, né? Constituir minha família, ter minha esposa, ter um filho, né? E aí, claro, a gente tem que dividir, né? Trabalho, família, né? O meu próprio treino, que não deixa de ser o trabalho, né? Eu gosto de treinar, mas é meu trabalho, né? Também, não é meu lazer. Eu tenho que treinar porque é o meu estudo, né? Meu estudo é treinar. Eu tenho que saber o que eu vou mostrar, eu tenho que treinar a técnica que eu vou explicar. Então eu tinha que dividir muitas coisas. Então a gente acaba que cai um lado, né? Sempre uma parte vai sentir um pouquinho essa... o casamento, né? Eu tive que reduzir um pouco, não reduzir as aulas, mas eu tinha meu lazer, né? Tinha competição, tinha que ir, mas tinha competições que eu não ia, porque, pô, eu tenho que ir ao cinema também, né? Eu tenho que aproveitar a minha família, né? Então, eu tentei fazer da melhor maneira, ter esse equilíbrio, né? Entre os alunos, né? O trabalho e a família, né? E eu acho que foi bem, porque a academia ainda continuou, né? Hoje a gente tem academias aí pelo mundo todo, conseguimos difundir bastante.
E aí eu tive um pequeno conflito com o Cássio, porque muitos alunos do Cássio, né, que treinavam comigo, eles vinham treinar na minha academia. Só que eu sempre pedi para eles, ó, diz o Cássio que você vai vir dar o treino na minha academia, né? E eu tive um conflito assim com o Cássio, porque um dos meus alunos conseguiu derrotar um aluno do Cássio, que era o top assim na faixa azul, esse aluno do Cássio. Quando ele perdeu, ele ficou muito nervoso, chateado, aí veio conversar comigo e falou para eu não aceitar mais nenhum aluno dele lá, ir lá treinar na academia, porque eles estavam ajudando meus alunos a melhorar, mas é coisa do campeonato, do nervosismo ali, a gente acaba falando coisas que não é o que a gente quer falar, né? Mas eu, no momento, falei, não, tudo bem, Cássio, não precisa vir nenhum aluno seu treinar lá na academia, eles vêm porque eles querem, eu não convido, né? Eles vêm porque eles gostam de treinar comigo, né? O Bebel, o Grego, Zé Eduardo, o Kaique, né? Vanide, né? Todos treinaram na minha academia, né? Aí eu tive esse problema com o Cássio. Foi a única vez que eu tive um problema assim com relação à academia com o Cássio. Foi esse meu aluno que conseguiu vencer do aluno dele, que aí ele, né, se estourou lá no campeonato e deu um probleminha. Mas fora isso, nunca mais tive nenhum problema. E a academia assim foi continuando. Depois resolveu? No dia mesmo. Expliquei, não, tudo bem, seus alunos não vão precisar mais treinar comigo, mas avisa eles também que eles não virem na minha academia. Mas isso não aconteceu, né? O pessoal continuou indo lá, então foi só aquele, né, o calor do campeonato que teve esse problema. E, apesar do caso ter tido vários problemas com outros professores que deram aula em outros lugares, mas não se resolveram os problemas. Fora esse problema aí, eu nunca o Cássio era mais... muito competitivo. Era uma escola de competição. Então, quando houve a derrota ali, foi a gota d'água, né? Nossa, não pode. E eu percebi que a minha escola estava crescendo, porque um aluno meu venceu um aluno do Cássio, que era o número 1 do ranking na época. Eu falei, o trabalho tá tendo frutos, né? Quem foi o seu aluno? Foi o Ricardo. O nome dele é Ricardo Goiabada. Faleceu correndo uma maratona. E aí foi de faixa roxa, ele já era faixa roxa, foi infarto no meio da corrida. Foi um negócio assim, que inclusive nesse dia eu não pude ir à academia, eu pedi para ele puxar o treino. No dia seguinte ele não foi no dia, eu falei, pô, estranho, o Ricardo não ter vindo aqui, o Goiabada, a gente chamava ele de Goiabada, que ele adorava comer Goiabada, né? Na competição e tal, ele gostava, né? E a apelido dele era Goiabada, então... Aí no dia seguinte, 2 dias depois, que a gente ficou sabendo que ele faleceu correndo uma corrida de rua, não lembro se era maratona, meia maratona, faleceu com um infarto. Era um infarto, meu primeiro faixa roxa na época, assim, né? Ele é azul, roxa pra ele, e foi ele que venceu esse aluno do Cássio, né? E ele foi o meu primeiro, assim, aluno que me ajudava, assim, dava aula junto comigo, porque era um bom lutador, né? A gente já tinha um conhecimento bom, né? Então eu lembro que no dia que eu soube isso, aí no dia seguinte eu não consegui dar aula. Eu fui dar aula assim, me passou uma coisa pela cabeça, sabe? Eu levantei, falei, desculpa, não posso dar aula, e fui embora. Mas eu, né, superei, eu falei, não, pô, não pode. Né? Eu só tive ocasiões boas, né? A gente treinou junto, né? Não tem como ficar triste, né? Claro, a gente sofre, né, e tal, mas não tinha por que eu parar de dar aula, enfim, alguma coisa desse tipo. Aí, no outro dia eu já voltei a dar aula e tal. E a academia foi crescendo, né? Foi quando eu saí do Marco Otávio, né? Porque o espaço ficou pequeno. Que ano você saiu do Marco Otávio? 91. Eu fiquei 4 anos no Marco Otávio, de 87 a 91. E aí foi para W2M? Não, eu fui para Cláudio Lisboa. Cláudio Lisboa, Academia Lina Barata Ribeiro, esquina com a Bolívar, existe ainda, só trocou de nome a academia. Ainda existe, aí o tatame era maior, né? Eu conversei com o Marco Otávio, falei que ele não tinha mais para onde crescer, o jiu-jitsu lá, o espaço já não tinha mais como aumentar o tatame, né? Infelizmente. Aí ele falou, não tem como aumentar, então você pode procurar outro lugar. Aí foi quando eu fui para essa academia, o Cláudio Lisboa. E aí aumentei as turmas, o tatame era maior também, aí também fiquei também um bom tempo lá,
com o Cláudio Lisboa, trabalhando nessa academia. Quem treinava com você hoje em dia? Assim, Libório. o Libório continuava, o Bebel era meu aluno também, que eram alunos do Carson, mas que treinavam comigo, né? Ainda nessa Cláudio Lisboa, nessa academia. Né? Mais alguém? Sim. Seus primeiros alunos, Alexei começou. Ele começou no Marco Otávio, ele morava no Marco Otávio, ele morava no prédio da academia do Marco Otávio. Ele pegava o elevador, descia e ia atrás. E para mim, assim, como professor, foi o meu melhor aluno. Como atleta, o Pedrinho, o Wagner também, Pedro Melo. Wagner era quem? O Vovô, mas ele já veio faixa roxa, que ele era aluno do Carson. Aí já veio treinar comigo de faixa roxa. No Marco Otávio ainda, ele continuou comigo lá na Academia Carlos Lisboa também. Né? Mas assim, que deu aula de jiu-jitsu só o Alexei. Que ele foi para Belém do Pará, né? Deu sua própria academia, ele foi para lá de faixa marrom ainda, depois voltou, Rio Preto. Aí ele ficou direto no Pará, em Belém, ficou direto dando aula, né? E o Guilherme Assad também, que foi meu aluno também do Marco Otávio, e ele também, ele teve que ele foi para a Bahia, né? Que aí a gente a De La Riva começou a se difundir aí pelo Brasil. Foi o primeiro professor de jiu-jitsu dos irmãos Nogueira. Do Minotauro, foi. Isso. O Minotauro começou antes do Minotauro, né? Isso, começou antes. Você acha que o Carson, ele passou para você esse lance da competição, gostar de competir, ou você deixou isso muito aberto? No começo, sim, mas o Carson ele era muito duro com isso. Né? Eu via casos lá, né, daquele atleta que era competidor, parou de treinar um ano, voltava e semana que vem você vai lutar, que tem um campeonato. O cara, parei um ano, voltei, estava machucado. Então isso eu via que não tinha um resultado muito positivo. Né? A competição, ótima, era bom, é saudável, é importante, né? Mas esse lado do Carson, essa obrigatoriedade de você tem que lutar, é obrigado a lutar, eu já achava que, não para mim, mas para as pessoas que eu dava aula, que falavam, poxa, eu tô voltando agora, tô parado há um ano e já quer que eu lute semana que vem. O cara vomitava no campeonato, eu treinando ali, treinando que não maluco, se machucava de novo, né? Só que era uma academia que tinha 300 alunos, 400 alunos, então eu machucava um, já tinha mais 10 para vir no lugar dele, né? Mas ele tinha esse hábito. Mas o meu treino na minha academia também era um treino assim, e era uma garotada muito jovem, né? O jiu-jitsu na época era praticado mais por jovens, né? Adolescentes, muita garotada fazia. Né? A gente fazia uma ginástica um pouco mais forte, a gente tinha esse hábito de fazer um aquecimento com flexão, pulava e tal, enfim. Era um negócio mais puxado. Então o pessoal mais novinho gostava. E o treino sempre treinou. Então, e aquele começo, né? De você querer mostrar o seu trabalho, tinha aquela preocupação com a competição, não, tem que fazer o aluno campeão ali. E a academia foi bem, né? Inclusive a gente, eu tenho que ver no troféu lá que a gente ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. A academia foi em terceiro lugar, quer dizer, no Campeonato Brasileiro, na época já tinha o brasileiro, quer dizer, um resultado, a academia de La Riva, que tinha todas as academias, ficamos em terceiro lugar no brasileiro. No estadual, ficamos em segundo no estadual. Então, foram resultados bem expressivos, né? Mas aí eu comecei a dar aquela relaxada, né? Pô, a academia cresceu, a gente já estava espalhando, né? Alexei no Pará, o Guilherme na Bahia, né? Já estava crescendo dessa forma pelo Brasil. Eu comecei a dar uma relaxada, né? Falar, pô, vou relaxar um pouquinho aqui, né? Porque aquela preocupação, já todo final de semana era campeonato, então não tinha descanso, né? Então eu estava procurando, né? Quer trabalhar, mas tem que ter o descanso. Não era todo final de semana tinha competição, né? A gente fazia entre academias, né? Eu, Murilo, Isaías, o Toco, a gente fazia muito uma academia contra a outra. A gente ia todo final de semana ia numa academia, levava os alunos para lutar com os alunos da outra academia. Então isso daí também fez a gente evoluir muito, né? Que esses atletas do Carson também já tinham suas academias, né? Então a gente fazia muito esse intercâmbio, né? De uma academia contra a outra, né? Para ter aquele negócio de campeonato, né? E era todo final de semana, então não tinha descanso. Então eu via que a academia cresceu, foi difundindo, então
eu dei aquela relaxada, né? Assim como a atleta também, né? De não me preocupar tanto comigo, e sim mais com meus alunos, né? Mas tinha também aquele momento que eu tinha que, né, me cuidar de novo, né? Chegou um dia que eu era peso pena 67, e quando eu vi eu estava com 75 quilos, foi o maior peso que eu atingi na minha vida. Eu falei, pô, não pode, né? Eu tenho que voltar a treinar, tenho que me preocupar comigo também, né? E aí eu comecei a fazer as viagens, né? Já começaram as viagens para dar aula fora do Rio de Janeiro, né? Aí no Brasil eu já começava a ir para Recife, Salvador, Belém, né? Então aí a De La Riva já começou a difundir pelo Brasil e eu comecei a viajar, né? E eu precisava de alunos, né, graduados que estivessem na minha academia no momento que eu não estava lá, né? Tinha que viajar, tinha que ter alguém responsável no meu lugar, que tivesse qualidade técnica, se fosse um líder, né, um professor, né, um bom professor, né, que as pessoas, né, que não sentisse essa minha falta, né, como professor, né. E foi também num momento assim que eu casei em 93, né, aí eu já fui criar mais uma responsabilidade, a minha família, né, e aí eu tinha que cuidar da minha casa também, né. Então foi uma mudança boa, Marco Otávio, mas eu caí no mesmo problema. O tamanho ficou pequeno e eu tive que me mudar mais uma vez, né? E aí foi quando eu fui para a academia W2M, assim, 3 quadras de distância. Que ano? Aí foi 96, 95, Então, em 94 eu fui para a W2M. E como é que foi essa transição? Saída aí boa, que te recebeu muito bem também? Mas aí já, né, já não, realmente já não estavam, assim, o espaço ficou pequeno, né, e é uma academia assim mais comercial, né, ele já não tinha aquele, tipo, comparando com o Marco Otávio, não era uma relação parecida, então acabou tendo uma comparação, então eu não estava assim, como, vamos dizer assim, como humano, assim, me sentindo bem. Não tinha aquela relação com o dono da academia, assim, tão boa, então eu procurei um outro espaço. Eu mesmo procurei outro espaço. E surgiu essa W2M, essa academia W2M, que é um espaço ainda maior, arejado, tá também assim, independente, então realmente... E um pessoal que trabalhava também super bacana. E um dos donos, né, uma das donas, né, da academia, é esposa de um grande amigo meu de academia também, o Ricardo Jucá, que deu aula também de jiu-jitsu, né, então teve esse facilitador, né. Quando eu fui lá, nessa academia, um amigo já deu a indicação, não, esse professor vai já vir com 100 alunos, então a academia, claro, na hora recebeu, ainda mais tendo o aval do Jucá, que também era meu amigo de treino. Lutamos campeonatos até juntos, dividimos categoria juntos, né? E aí, só sempre crescendo, né? Sempre crescendo. E eu viajando, já tinha alunos que me ajudavam na academia, né? Eu já tinha faixas pretas aí que podiam ficar no meu lugar, né? Me ajudando, até a faixa marrom também me ajudavam, né? Então eu podia viajar tranquilo. Nessa época da W2M, você já tinha alunos que se destacavam? O Alexei, o Guilherme Assad, esses dois alunos. O Vanusa lutava direto. O Dalmiroche, Serginho, o Everaldo, Flavinho. Tinha uma galera, né? E o pessoal que competia o Dedeco, o Filipão, enfim, o Pedro Melo mesmo competia. Né? E já tinha uma turma grande, tinha todos os pesos, categoria, faixa, não tinha. Só a preta realmente que não tinha, mas assim, até a roxa assim, já tinha uma equipe bem formada mesmo. A gente estava. Como é que era o seu incentivo para essa galera lutar? Porque eu ainda assim, eu parei em 93, né? Então quer dizer, eu não estava como competidor.
não estava lutando, então o jeito era fazer um treino bom para eles, né? Eu treinava pra caramba, né? Eu treinava com eles, então isso daí eu acho que era um incentivo muito grande. O professor, que não era uma coisa muito comum, né? O professor treinar com os alunos, principalmente o pessoal das antigas, eu nunca vi o Carson treinar, né? Então era difícil ver um professor treinando com aluno, né? Mas assim, essa geração nova, né, que veio, né, o Sérgio Souza, o Bolão, o Murilo, eu, o Isaías, todo mundo já treinava com os alunos, então isso aí já era um incentivo, a gente dava dura nos caras, né, e nós, assim, eu era um lutador de ponta, fui um lutador sempre de ponta e treinando com a garotada, né, então, pô, a evolução dos caras, os caras tinham que se pôr em prova e tinha muita competição, né, tinha muitas empresas particulares que patrocinavam, condomínios, né? A Barra do Tijuca tinha várias competições, então tinha competição, bastante competição, então, e era todo mundo muito jovem, né? A garotada, meninos jovens, cheios de energia, né? Tava aí pra isso mesmo. Por que você resolveu fazer esse treino de sábado? Porque o treino, assim... Alguém virou pra você e falou... Não, eu lembro que o Carson era esse treino todo dia, né? De segunda a segunda, é igual, era competidor, mas não dá para ser assim também, é demais. E a gente tem que dar uma aula assim para todo mundo, então apesar de eu ter a maioria dos alunos serem jovens, mas já tinha gente que trabalhava o dia inteiro, pessoas mais velhas que não davam para seguir um ritmo de treino que um rapaz de 18, 19 anos, né, segue, né? Então é difícil. Hoje eu vejo bem, né? Eu estou com 48 anos, eu não consigo seguir o ritmo de um garoto de 25 anos. E é mais ou menos a mesma coisa. Então eu tinha que ter um dia especial para eles, né? Que era o dia que eu sacrifício. O cara que tinha que ir lá era para treinar mesmo, para fazer o que fosse comandado para fazer, ele tinha que fazer e o pessoal fazia. Mas isso surgiu de alguém ou surgiu de você? Tipo, a galera falava assim, pô, Dela, a gente tem que ter um treino, alguém falou alguma coisa? Não, realmente, nessa academia, na WZM, a galera estava competindo, e você sentiu necessidade, você que teve a iniciativa, falou, olha galera, vamos montar um treino sábado. Não, além disso, tinha um professor dessa academia, um dos donos da academia, o Marcelo Toscano, ele era preparador físico. Então ele era muito competidor, ele gostava, ele fez um trabalho com alguns alunos na academia. Então ele sempre dirigia assim para esse lado. Então ele também foi um incentivador. Claro que eu gostava do treino duro, treinava, eu sabia que tinha que acontecer isso e ele, né? A gente já tinha uma turminha que a gente fazia uma preparação física com ele. Então surgiu, tudo juntou ali e a gente, não, vamos fazer um negócio especial no sábado aqui com as pessoas que estão dispostas a se sacrificar, né? Não é só aquele treino que pode ser duro ou não, mas durante a semana que é um treino mais dirigido para todo mundo, né? Então a gente resolveu fazer esse treino sábado e realmente só ia mesmo quem não quisesse, né? E estava no treino, eu botava para fora, que não é muito perfil meu, mas como já foi falado, né? O combinado não sai caro. Como era falado que ia ser daquele jeito, quem estava em treino, já teve gente que teve que sair da sala, gente que chegou atrasado teve que ir embora, né? Algumas pessoas famosas foram postas para fora do treino. As pessoas foram convidadas para treinar, sabe? Tinha muita gente convidada e tinha gente que chegava atrasado que eu voltava dali, nem entrava, né? Então, enfim, aí era no sábado, que era o dia especial, o dia que, né, teoricamente assim, as pessoas não estão trabalhando, né? Tem um tempo mais disponível, tem mais tempo para se dedicar, para fazer o que for ali, ficar 3 horas, fica 3 horas. Então era o sábado, né? E o pessoal fala, pô, você muda sua fisionomia no sábado, de um jeito, segunda, sexta, no sábado eu falo, porque realmente eu fico, né, eu podia estar em casa descansando, né? Eu estou aqui para dar aula para vocês e vocês tenham um resultado bom no campeonato, então tem que ser um pouco mais severo. Então tinha gente que achava que via que eu mudava realmente minha expressão, minha forma de falar, eu mudava bem, né? Mas isso ajudou muita gente, realmente o pessoal sentiu que era bom, né? Tem gente que precisa desse tipo de treino, né? Tem gente que na boa não vai, tem que ser mesmo na má. Então esse atleta ali era a hora que a gente via que ele realmente é um cara bom, um cara que tem futuro, que vai desenvolver. Então a gente já no dia de semana a gente tinha que apertar aquele ali também,
né, que ele só funcionava daquele jeito. Então é uma forma de você ver como é que tem gente que funciona melhor apertando, tem gente que você pode deixar à vontade, que ele mesmo sabe treinar. Então isso aí foi um momento assim bom para a academia continuar assim na ativa, uma academia forte, academia assim reconhecida aí por todo mundo. Então a academia ela foi cresceu de uma forma que a gente, para competir, tinha que ter só 2 atletas. Então a gente via que na academia tinham mais competidores, então a gente tinha que selecionar esses competidores para participar. E eu vi aqui no Carson, a gente tinha um problema grande com essa questão da seletiva, que acabavam criando alguns grupos de, esse grupo aqui acaba virando, a gente chama de panelinha, né? Eu não treino com ele porque ele é da minha categoria, então ele vai saber meu jogo, então a gente vai fazer a seletiva. Então, para não chegar nesse ponto, eu preferia escolher as pessoas que iam treinar. Então era uma forma de eu, o sábado já era um treino que ia definir, né, o cara que ia participar da competição. Então se ele não fosse, já era um cara que não ia participar da competição. Então, e quem estivesse lá, eu ia ver quem estava rendendo melhor. Né? Então foi uma forma que eu encontrei de eu mesmo escolher as pessoas e não criar uma competição interna, que isso poderia gerar rivalidades entre os próprios amigos de academia de treino ali, que eu vi no Carson isso acontecer muito, né? De ter algumas rivalidades, ter grupos, que aí no final acaba que divide muito a academia. É uma academia que mais parece que são 4 ou 5, são pessoas que estão competindo entre elas. A gente não pode ter essa ideia porque é o grupo, tem que se ajudar, né? Então isso daí foi uma forma que eu encontrei de academia, por ter crescido muito, eu ter que, né, em vez de fazer a seletiva, eu decidi quem participaria das competições ou não, né? Não, a academia, assim, a competição, né, pede para escrever só 2 atletas, por categoria de peso e faixa, né? Então, aí você é obrigado a colocar somente esses 2 atletas, que normalmente são os que estão mais bem treinados, que você, né, vê. Ou às vezes não está tão bem treinado, mas é aquele que está indo naquele treino que era obrigatório para o cara que gostaria de participar da competição, que era o dia de sábado. Então, de repente, um atleta mais bem treinado, mas não está vindo no sábado, não vem treinar, não luta, né? Então, era aí que eu decidia. Então, a regra que determina que tem que ter os 2 atletas para competir, né? Você acha que foi nessa época que começou a ter a expressão da família dela Riva? Então, aí a gente se uniu muito aí nesse momento, porque quem não ia, né, lutar, ia para torcer, né, ia para ajudar o que estava ali lutando. Então, por isso que eu sempre digo, a gente não depende só de mim ali para estar na competição. O camarada que me ajudou a treinar para chegar no nível que eu cheguei, o que vai torcer por mim, o que sabe o que eu faço, a técnica que eu utilizo ali, que é o camarada que vai dar a instrução ali, pô, faz aquela posição dela Riva, né, que ele está treinando comigo, então é importante. Então a academia ela se uniu muito aí nesse momento desse crescimento, né, que o jiu-jitsu todo, não só a minha academia, mas o jiu-jitsu todo cresceu bastante. E a gente conseguiu ter essa família, né, como se fosse essa família dela Riva junto ali na competição. E às vezes tinham mais pessoas assistindo a competição do que lutando. O pessoal às vezes ia para a academia, pô, tá machucado, não tá treinando, mas ia para ver aquele amigo dele, para conversar, para sentar ali do lado e ficar olhando o treino, né? Então isso que eu acho bonito também, né? Às vezes não é só o cara vai para a academia só para treinar, não. Ele vai também para bater um papo, né? Então isso já começou a acontecer nesse momento que as pessoas iam se ver na academia. Iam para treinar duro ou não, iam para se ver, para conversar ou para marcar de vamos sair depois, vamos fazer um negócio ali. Então não era aquele negócio só na academia ou na competição. Depois ali o pessoal saía, ia para boate, vinha comemorar aniversário, o casamento do outro. Então isso aí demonstrou essa união da equipe num todo aí, ajudou muito mesmo.